E ontem à noite teve a apresentação de teatro em Agrolândia. A peça Uma Mulher Chamada Uta conta a história de uma moradora que até hoje é lembrada pelos serviços prestados à comunidade. Existem pessoas que, pelo trabalho na comunidade, acabam sendo lembradas com carinho até mesmo depois da morte. A dona Uta Kriser, de Agrolândia, é uma delas. Ela era esposa do ex-prefeito Alex Kriser, que dá nome ao atual hospital do município. Entre o fim da década de 70 e início da década de 80, ela se tornou ainda mais conhecida pelo voluntariado e trabalho voltado à educação, enquanto era a primeira-dama. Cheguei a conhecê-la e ela era uma pessoa bem ativa. Enquanto que ela não conseguia o objetivo dela, mesmo em Florianópolis, na Câmara dos Deputados ou junto aos deputados, ela não sossegava, até que dissesse sim. Então ela lutou muito pelas pessoas, fazia o bem. Eu conheci ela, pessoalmente, e também eu na época ela patrocinava muitos cursos, de culinária e de artesanato. Então eu na época aprendi a fazer crochê no tempo dela. Ela era uma pessoa muito querida e todo mundo gostava dela, Ela trabalhou muito pelo município. E para contar um pouco dessa história, que ontem foi realizado um teatro em Agrolândia com a peça Uma Mulher Chamada Uta. A jornalista e escritora Carmen Marangoni foi a responsável pela pesquisa sobre a vida da dona Uta. A dona Uta foi aquela mulher que sempre acreditou no que estava fazendo e não mediu esforços para fazer. Aquela pessoa que, com muita simplicidade, muita força, colocou tudo a andar aqui em Agrolândia. Foi ela que começou muita coisa aqui. E quando a gente lembra da dona Uta, a gente lembra de uma época em que a comunidade, viver em comunidade fazia muita diferença. Então, quando a gente olha para essa história, a gente pensa nisso. Uma pessoa que trabalhou muito, que não quis holofote. A gente foi em busca dos familiares e a gente resgatou utensílios dela, coisas delas. Busquei também a minha oma, tem máquina de costura, um baú, coisas bem antigas para estar trazendo também, para deixar essa peça ainda mais linda, um cenário ainda mais parecido, com aquela época. Mas poder ver o legado que a dona Uta deixou, e principalmente o nosso objetivo aqui não foi trazer o estereótipo da dona Uta, mas trazer as memórias dela, e as memórias dela são as memórias de Agrolândia. Então a gente conta a história de Agrolândia através da dona Uta. Já a Kátia ficou responsável por dar vida à dona Uta e contar um pouco da história dela. Nós fizemos uma espécie de um documentário. Analisamos a história da dona Uta desde o seu nascimento, todo o seu envolvimento com a comunidade e todas as marcas positivas que ela deixou na cidade de Agrolândia. Na verdade, é um documentário bem breve, é um teatro, uma apresentação, mas traz muitos momentos bem lindos e importantes da vida dela. Um dos momentos que para mim são muito importantes foi a criação da educação infantil em Agrolândia. Os primeiros jardins de infância de Agrolândia foram criados por ela. Para a família, esse é um momento de muita emoção e que serve de homenagem. Na verdade, é algo que eu disse desde o começo do projeto, quando eu fui procurado para passar informações, que a gente não gostaria que isso fosse assim uma homenagem isolada. Na verdade, o trabalho que a minha avó fez, ela, digamos assim, só deu certo porque teve todo o apoio da comunidade, das mulheres, em cada bairro, em cada instituição, onde ela fez o trabalho social enquanto primeira-dama, houve esse apoio muito forte. Eu sempre digo, era uma época onde se fazia política com o coração, e as mulheres, elas se engajavam, A minha avó, então, ela apoiou muito os projetos do meu avô. A secretária de Turismo de Agrolândia conta que esse tipo de ação é importante e ajuda a contar um pouco mais a história do município. A gente está muito feliz com isso que está acontecendo aqui hoje. E essa peça em especial, justamente por quê? Porque está trazendo teatro e resgatando a história de uma personagem que está na memória desse município. Que tem uma história lindíssima, que a gente vai acompanhar aqui agora. Faz parte ainda hoje da nossa vida, tanto que existe aqui uma unidade escolar com o nome da dona Uta. Foi uma pessoa notável, ao tempo dela, com as condições que ela teve, com tanta dificuldade, conseguiu participar muito da vida, da educação da cidade, E não é por menos que ela hoje está sendo homenageada,
Tem homenagem também no centro, onde tem a nossa creche principal do centro também, que recebe o nome dela. É uma pessoa no tempo dela que foi formidável, ao lado do seu esposo, né, que foi prefeito da nossa cidade, uma primeira-dama que realmente deixou seu legado. A peça teatral Uma Mulher Chamada Uta foi apresentada na noite desta quarta-feira aqui na Câmara de Vereadores de Agrolândia. E ela será reapresentada novamente na noite desta quinta-feira, a partir das 7h30, com entrada gratuita. Não é só uma homenagem, né, para esse legado que eles deixaram, mas para o legado de todas as famílias aqui da cidade que têm histórias parecidas, história de superação, de resiliência, de luta, e se inspirem para estar, né, sempre tentando fazer o melhor. Em qualquer área que você atuar, buscar fazer o melhor, sempre.